mas na maioria das vezes após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Aí, a matéria corpórea é menos grosseira, o que leva ao espírito encarnado a gozar de quase todas as faculdades do espírito, isto é, aquelas quando libertas da matéria corpórea. Nesse caso, seu estado normal é o de vossos sonâmbulos lúcidos. Então, vamos repetir isso e agora eu vou fazer a prece de abertura. Amilcar, vê se você consegue colocar Ave Maria. Senhor Jesus, iniciamos hoje mais uma aula do nosso curso, pedindo a vós e a Deus Todo-Poderoso que nos dê, através dos espíritos que coordenam a aula, uma base espiritual, uma sustentação, de forma que possamos todos assimilar esses conhecimentos nos legados pelos espíritos superiores. E nesse momento, pedindo que nos dê essa condição, elevamos o pensamento na prece que nos deixastes. Senhor Jesus, Pai Celestial, eis a vossa prece. Vamos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, abrimos a nossa aula no dia 2 de junho do ano 2014, pela graça de Deus.
Vamos voltar à pergunta 223. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Às vezes imediatamente, mas na maioria das vezes após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Aí, a matéria corpórea é menos grosseira, o que leva o espírito encarnado a gozar de quase todas as faculdades do espírito, isto é, aquelas quando libertas da matéria corpórea. Nesse caso, seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Vejamos então o que o espírito quis responder. 223.1. O tempo de reencarnação encontra-se na dependência das necessidades evolutivas do espírito, de acordo com a lei divina do progresso. Ou seja, a reencarnação é vista pelo Espiritismo como um indicativo do progresso. É uma alavanca, um meio, um recurso para se progredir. Portanto, ela está submetida à própria lei do progresso. E que são o tipo de provas ou mesmo expiações para si indicados, para o espírito indicados, e as possibilidades de exercer o seu livre-arbítrio e a sua vontade. Então, basicamente, o espírito tem arbítrio, tem vontade, mas esse arbítrio dele deverá ser compatível com as suas necessidades evolutivas e que são tipificadas pelas provas, pelas provações, pelo adiantamento moral e intelectual que ele venha experimentar na Terra. Há casos, porém, por ser o espírito tão ignorante, que este exercício é delegado aos seus superiores, que compulsoriamente decidem o processo reencarnatório. Então, em caso de espíritos ignorantes, incompetentes para exercerem o livre-arbítrio e determinarem pela sua vontade o tipo de reencarnação, uma espécie de tutores espirituais assumem a tutela daquele espírito e eles é que determinam a reencarnação a ser vivida. Isso é importante nós sabermos, porque nem todos escolhem pelo seu arbítrio e à vontade sua o tipo de reencarnação e o tempo. Há uns que são incompetentes para tal. 3. A reencarnação, seu tempo, condições físicas, mentais, socioeconômicas e outras variantes. Pode-se dizer que formam espécie de grandezas vetoriais, cujo vetor é a variante e a encarnação a resultante do sistema. Então, quando há uma encarnação, o indivíduo recebe um padrão genético próprio que se traduz pela expressão do seu corpo físico e da sua mente. Recebe também um status socioeconômico, um meio ambiente familiar,
um país, um idioma, uma etnia, enfim, há uma série de condições que talvez só uma análise combinatória poderia aproximar aqui dentro dos nossos conhecimentos tão medíocres o que representam essas variantes. De toda forma, a resultante dessas variantes, todas elas combinadas entre si e buscando sentido evolutivo, é a reencarnação. Por isso, nós entendemos que a reencarnação é o dia mais importante da nossa vida. Nada na nossa vida supera o dia do nosso aniversário. É pela reencarnação que nós vamos evoluir, que nós vamos prosperar, que nós vamos progredir. Ao contrário, a morte é a exaustão do tempo reencarnatório. É o final da experiência de vida que nos foi outorgada. Não é o mais importante. O importante é o que fizemos durante o período de nascimento até o da morte. Por isso, a reencarnação é o fator determinante da nossa condição de evolução. De toda forma, esse sistema encontra-se na dependência de uma grandeza maior, essas variantes que nós falamos, que é a lei da causa e o efeito. Muito bem, a lei da causa e o efeito que o regulará de acordo com as leis divinas. E ainda uma condição imponderável para o homem, a misericórdia divina. Essa questão da misericórdia divina, que Paulo fala na Epístola aos Romanos, segundo não nos fale a memória, em 11, que ele chama de graça, e que os luteranos, basicamente no início da Reforma Protestante, Martim Lutero adotou como princípio da modificação moral, da evolução, que é a fé, e a fé gerará a graça, é uma questão muito controversa e que bate contrariamente à lei da causa e efeito. Mas, surpreendentemente, há situações em que Deus, ele desloca essa lei da causa e efeito para um outro tipo de movimento e o indivíduo se vê livre de uma provação ou de uma expiação que estava pré-determinada no seu mapa reencarnatório. Obviamente, para alcançar essa misericórdia, o indivíduo tem que ter méritos, porque Deus, na sua justiça, estabelece a grandeza do merecimento pelo bem produzido ao próximo, pela compatibilização da vida do indivíduo às leis divinas. Mas não nos esqueçamos disso. Há uma exceção que ainda o Espiritismo não conseguiu bem delinear, em função da própria fixidez da lei da causa e efeito, mas que as experiências dos místicos, dos religiosos e de pessoas que ganharam, alguma maneira, um acesso mais próximo a Deus, essa experiência existe e é descrita. De toda forma, o processo reencarnatório para nós comuns será sempre assentado na lei da causa e efeito e, excepcionalmente, coisa que nós não sabemos, na misericórdia divina.
Chegou? Vem colocar aqui o fone, headphone aqui, ó. Por favor. Obviamente, quanto é mais evoluído o espírito, menores serão as exigências reencarnatórias. Está claro, né? Ele é mais evoluído, ele tem que ser menos provado, tem menos que sofrer. Isto ocorre com os espíritos superiores, cujos corpos físicos são rarefeitos e, por extensão, seus perispíritos. Daí poder gozar as percepções, pensamentos, sentimentos que o faz o padrão genético, as condições socioeconômicas, o idioma, o país que encarna, a cultura e outras variantes. Tudo isso condicionado ainda ao livre-arbítrio e à vontade do espírito, mas submetidos à lei da causa e efeito e enfechados finalmente pela misericórdia divina. Foi. Vê lá a página, Milka. Obrigado. Então, ficou claro para vocês essa primeira pergunta? Nós não estamos rigidamente fixados por um destino. Muitas pessoas falam em karma, que o karma é inflexível. A lei da causa e efeito é inflexível. Absolutamente. Nós somos seres inteligentes, pensantes, temos a nossa vontade e temos as nossas opções ou nosso livre-arbítrio. Não é assim, Ângela? E é através dessa inteligência, desse princípio inteligente que nós temos em nós, que nos deu a nossa condição espiritual, é que nós podemos obter muitas modificações no nosso destino. O nosso destino é como se fosse um avião, que o engenheiro de bordo faz o planejamento da rota. Mas ao longo da rota pode aparecer turbulências, rarefação de ar, pode aparecer defeitos mecânicos, hidráulicos, elétricos no próprio avião, pode aparecer uma série de impedimentos e coisas imprevisíveis. Então, cabe a nós, na nossa competência, solucionarmos essas turbulências e esses eventos que a vida nos chama. Com isso, quando nós vamos avançando na doutrina espírita, nós vamos ganhando uma libertação. Vamos saindo dessa rigidez. Quando eu escuto algum aluno meu dizer: "Ô professor, eu não estou passando bem, eu fui falar com o médium disse que eu tinha que trabalhar, desenvolver a minha mediunidade, senão eu ia ficar doente." E que você vai ficar doente se você não fizer o bem, se não tiver o coração puro, se você guardar ressentimento. Abaixa um pouco, Amilcar. Se tiver o coração puro, aí você fica, se não souber perdoar. Porque o perdão é uma coisa que revitaliza a gente. Nós temos que perdoar a todo instante, porque a todo instante as pessoas trazem problemas para nós, qualquer lugar. Então, quando nós vivemos nesse estado psico-espiritual de perdão, de tolerância, de compreensão, nós vamos minimizando o nosso sofrimento. E essa questão da mediunidade é uma questão que caminha para o outro sentido.
Nós não precisamos desenvolver a nossa mediunidade. Nós vamos desenvolver a nossa mediunidade através da nossa moralização. Vocês estão compreendendo? Da nossa evangelização. Quanto mais puro nós formos, mais nós teremos acesso aos espíritos que vão sintonizar com a nossa pureza. Quanto mais violentos, agressivos, odientos, nós vamos ser vitimizados por espíritos da mesma alçada. Então, para mim, que vivo escutando essas baboseiras, eu fico calado. Mas aqui eu digo aqui de público, não é desenvolver a mediunidade. Primeiro, é educar a mediunidade, que a mediunidade é uma condição orgânica, inata. Nós nascemos com a mediunidade. Está ali a câmara. Nós nascemos com a mediunidade, como nascemos com uma aptidão para música, para matemática, para filosofia, para uma arte qualquer, ou para um ofício. E a mediunidade, sendo inata, ela tem que ser educada, ela tem que se tornar um instrumento sensível para o nosso próprio bem, em bem também de ajudarmos os outros. Enfim, e é a forma de tornarmos ela sensível e educarmos os nossos sentimentos. É pela educação dos nossos sentimentos que, no fundo, é a própria evangelização nossa, que nós vamos ganhando um corpo e uma percepção e uma intuição e uma capacitação para resolvermos com sabedoria e com tranquilidade os problemas mais intrincados da vida. Então, é isso que o quadro talvez coloque, que há sempre, dentro da lei da causa e efeito, há variantes do livre-arbítrio, da vontade e da misericórdia divina. As causas dos sofrimentos que nós temos podem ser da vida presente, isso está contido no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Pode ser da vida presente, que é a maior parte, pela nossa incúria, pela nossa imprudência, pela nossa falta, pelo nosso descontrole, enfim, por uma série de situações que nós, pela nossa ambição, pela nossa inveja, por uma série de fatores que nos levam a uma posição negativa. E também pode ser devida a vidas passadas. Aí realmente temos que usar a resignação, a fé e a paciência para superarmos o mal. Porque não há mal que doia. Nós temos que trabalhar em cima dele, em cima daquela doença, em cima daquela perda, em cima daquele sofrimento. Temos que trabalhar ele, trabalhar pedindo a Deus, rezando, nos resignando, jamais nos mostrando revolta, e vamos trabalhar em cima dele, até nós mesmos extingui-lo pela nossa própria conduta moral e pela nossa fé na justiça divina. Então, o Espiritismo nos dá essa amplitude. Nós falamos do Espiritismo do professor Kardec, dos espíritos superiores, não um Espiritismo que não segue essas condições. Nós falamos em sonambulismo. O que é o sonambulismo? É a capacidade de ouvir, perceber, além dos limites da senso-percepção normal. Quer dizer, a nossa senso-percepção constitui-se da nossa visão, audição, olfato, tato e paladar. São os 5 sentidos que nós temos. Mas nós podemos ir mais além desses 5 sentidos. No caso, são os sonâmbulos que vão mais além, porque eles percebem coisas à distância, cenas que estão ocorrendo a milhares de quilômetros. Eles percebem e ouvem fatos que nós habitualmente não temos condições de ouvir.
eles veem espíritos, se comunicam, dialogam com esses espíritos. Enfim, eles têm uma vida que nós chamamos de quase a chamada dupla visão de Allan Kardec, que eles veem o mundo físico e simultaneamente, às vezes, veem o mundo espiritual. Então, o sonâmbulo são esses que têm essa capacidade que vai mais além dos nossos 5 sentidos. Vamos assim? Porém, há 2 tipos de sonambulismo. O lúcido, que decorre do nosso próprio espírito, de uma qualidade que nós nascemos com ele, do nosso próprio espírito. E o mediúnico, quando levamos o médium a um estado de transe mediúnico. Às vezes o transe é feito pelo próprio espírito mentor do médium. Por exemplo, a nossa querida Ivone Pereira é uma médium excelente. Então ela tinha um mentor dela que é o Charles. E antes de escrever o livro, o mentor deixava ela num transe mediúnico. E no estado sonambúlico ela via todas as cenas do que ela ia descrever. Como da Europa medieval, ela tem uma série de livros em cadeia sobre a Europa medieval. A luta entre luteranos e cristãos. Né? Então ela via aquelas cenas todas e às vezes ela escrevia em cima das cenas. Mas quem induziu a essa alteração de consciência foi o espírito, não foi um hipnotizador. Mas o hipnotizador também pode tentar levar o indivíduo a alterar a consciência, e às vezes ele consegue isso. Nós temos um caso interessante, que é o irmão do nosso falecido amigo Lauro Neiva, que ele tinha uma capacidade sonambúlica quando hipnotizado. Mas isso dá um desgaste grande. Aí, às vezes, aconteciam certos fatos e iam consultá-lo. Hipnotizavam, ele se desdobrava e o espírito ia ver o que estava acontecendo. Um dos casos mais interessantes, que está registrado na imprensa do Pará, porque essa família Neiva, ela, embora paraibana, ela migrou para o Pará, para Belém, foi um avião que caiu na mata, na selva, na mata amazônica. E não sabia localização naquela época, eles não tinham nada que hoje nós temos, GPS, essas coisas. Então hipnotizaram o irmão do Lauro e o irmão em desdobramento narrou a cena, que vendo o avião cair, tal, na cabeceira, perto de um rio que tinha uma curva assim, e pela descrição localizaram. Mas isso é mais difícil. E naturalmente o esforço que um médium desse faz, ele leva às vezes até adoecer. Porque é muito sério isso para ele, ser hipnotizado e ver isso. De toda forma, é isso que o Espírito quis dizer, que nos mundos mais adiantados, os espíritos já têm essa capacidade perceptual dos sonâmbulos. Isso natural e espontaneamente. Né? A outra pergunta, o que é alma nos intervalos da encarnação? Isso foi uma pergunta. Aí Allan Kardec, ou o Espírito, usou um termo meio conflitante, não é? Espírito errante. Preste atenção, ele usou esse termo. O aspirar um novo destino que o espera. O que ele é? É um espírito errante que aspira um novo destino que espera. O aspirar um novo destino é ir de encontro às suas necessidades evolutivas, de acordo com a lei divina do progresso. Vocês percebem que eu sempre trabalho todo esse processo nosso no signo da evolução, porque o espiritismo tem esse caráter evolutivo.
A proposta dele, do ponto de vista de modificação nossa, é o progresso, a evolução. A outra pergunta: qual pode ser a duração desses intervalos? Não é uma boa pergunta? Mas o Espírito responde: de algumas horas até alguns milhares de séculos. Olha, milhares de séculos. Mais de 1000 séculos. 100.000 anos. Aliás, não há propriamente falando limite extremo determinado, quer dizer, um tempo, um deadline determinado, para o estado errante que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo, porque isso vai contra a lei do progresso. Tem um momento que ele tem que progredir. Em realidade, o espírito tem sempre oportunidade de recomeçar. Cedo ou tarde, nova existência destinada à purificação das anteriores. Então, a ele sempre será dada uma nova oportunidade. Aí, outra pergunta do professor Kardec. Essa duração é subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Quer dizer, o tempo depende do espírito desejar aquele tempo ou aquilo independe dele desejar, é uma força superior que impõe? A resposta é uma consequência do seu livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição imposta por Deus. Se é uma punição imposta por Deus, ele não exerceu o seu livre-arbítrio. Mas o que os espíritos sabem perfeitamente o que fazem? Né? Nós vamos ver isso mais à frente. Outros pedem que ela se prolongue o tempo, como objeto de darem continuidade aos seus estudos, os quais só poderão ser feitos com proveito, a não ser quando no estado de espírito. Então, eles pedem mais tempo para ficar no mundo espiritual. Como teve-se oportunidade de comentar, o tempo passado pelo espírito na erraticidade apresenta as variantes ilustradas na figura 1, aquela que a gente viu, cuja decisão dele não participa quando o estado de ignorância para por si mesmo decidir. A decisão cabe aos seus superiores. Então, há momentos que o espírito pode exercer o livre-arbítrio, ele exerce até um nível, de acordo com o seu grau de evolução, e há outros momentos que ele não pode exercer nada. Ele tem que ser tocado igual uma criança, ainda na infância. Então, isso é relativo. Isso vai depender da capacidade dele compreender e moralmente se situar. Bom, há que considerar também o estado em que se encontra no mundo espiritual, o espírito, até o momento que venha tomar conhecimento de suas necessidades evolutivas, que muitas vezes, embora ele disse, sabem perfeitamente o que fazem, sabem o que fazem dentro daquilo que eles conhecem. Nós temos aí 70%, otimisticamente 65%, vamos falar, de analfabetos funcionais no Brasil. Gravem bem, meia dúzia, 65%. Os analfabetos funcionais não sabem fazer todas as operações matemáticas, ou seja, dividir números, eles podem somar, subtrair, multiplicar, já começa a ter dificuldade,
e na hora de dividir não consegue. Eles não sabem ler um parágrafo longo, fazendo a correlação do início do parágrafo com o fim. Eles não têm a capacidade discursiva, não sabem escrever um texto, né, Ângela? Então é por isso que chama-se funcional. Mas eles sabem ler. Isso eles sabem. Sabem ler lá um programa de futebol, sabem ver o futebol, sabem ver o crime, sabem ver uma opção de bobagem. Isso eles leem. Agora, interpretar, que demanda uma área de conhecimento maior, eles não têm. Então, eles sabem o que fazem, sim, dentro da capacidade intelectual deles. Eles não podem ir mais além do que eles fazem. O mesmo acontece com os espíritos. Espera aí, Amilcar, eu não pedi para você mexer, não. Faz favor descer, por favor. O que é isso? Ué, já passou o final da aula? Vamos, Amilcar, a gente está na página 2 ou 3. Vamos mais a outra, a anterior. Pois é. Onde é que a gente está? Vai lá para cima, Amilcar, volta. Aqui. Você está nervoso, Amilcar? Vai devagar, cara. Eu não estou com pressa, não. Essa aula, se não der hoje, vai para outra. Não tem que esgotar hoje. O pessoal tem que compreender. É só isso. Sabem perfeitamente o que fazem. Esse que fazem foi o que eu disse, né? Sabem dentro daquilo que eles possam conceber, né? E essa duração é subordinável à vontade do espírito ou pode ser imposta como expiação? E nós vimos que muitas vezes é imposta com expiação, né? Quando é uma punição de Deus. Eu não diria uma punição de Deus. Eu não gosto de dizer que Deus pune, eu prefiro dizer que a lei divina pune. É um pouco diferente, né? É uma lei, o homem transgrediu a lei e ele é punido. Deus não pune ninguém. Outros pedem que ela se prolongue para estudarem mais lá no mundo espiritual. Vamos ver os comentários aqui. Aí vimos que essas variantes reencarnatórias estão lá naquela figura 1. Vamos aqui no A2. E aqui o estado em que se encontra o espírito, lá no mundo espiritual. Porque às vezes ele não quer reencarnar, ele quer ficar lá. Então André Luiz, no livro Libertação, bem assinala a condição ligada ao tempo de reencarnação. Isso é bonito. Ao narrar breve diálogo entre Gregório, ex-padre, que é o imperador de um reino das trevas, no mundo espiritual, e Gúbio, instrutor de André Luiz, que busca a libertação de espírito sob o jugo lá do Gregório. O que faz valendo-se da intercessão da mãe de Gregório, chamada Matilde. Vamos ver esse breve diálogo. Aí o Gúbio chega e André Luiz diz: cumprimentou o Gregório, Gregório cumprimentou o Gúbio, exibindo fingida complacência e falou: lembra-te que eu sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, faltar à verdade. Está claro isso? A posição do Gregório? Decorrida a pequena pausa, acrescentou: em nosso primeiro encontro enunciaste um nome.
Sim, respondeu Gúbio, sereno, o de uma benfeitora. Repete-o, ordenou o sacerdote imperativo. Matilde. O semblante de Gregório fez sombrio e angustiado. Aí tem um texto que nós pulamos. Que tem de comum comigo semelhante criatura? Gregório exclamou, embora ele tenha se chocado ao ouvir o nome de Matilde. Nosso orientador redarguiu sem afetação. Asseverou querer-te com um desvelado amor materno. Para o Gregório. Asseverou-te querer com desvelado amor materno. É a mãe do Gregório. É a mãe. Evidente engano, aduziu Gregório ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Que bonito, há alguns séculos. Eis aí o tempo da última encarnação de Gregório, há alguns séculos. Ou seja, Gregório tinha desencarnado há alguns séculos, cuja mãe, na encarnação dele, como sacerdote, era Matilde. Mas ela, com aquele amor materno, nunca esqueceu dele e queria que ele saísse dessa circunstância tão trágica para ele. Então, isso responde à pergunta de uma forma ilustrada sobre o tempo de reencarnação, que nesse momento Gregório tinha uma situação que não lhe convinha desencarnar, porque ele tinha o império sob seu mando. Aí a gente pode fazer outras perguntas, mas o tema da aula não é esse. É só para mostrar a relatividade do tempo de reencarnação. Agora, o espírito comunicante, ao informar que os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, abre questão sobre a ressalva, isto é, segundo seu grau de evolução moral e intelectual. Eles sabem realmente o que fazem, mas de acordo com a evolução moral e intelectual. Vide a escala espírita. Pergunta 100 e as subsequentes. Nós estudamos aqui a escala espírita. Lembram? Tinha 3 ordens, não é? Básicas, né? Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. 3 ordens. Os espíritos imperfeitos, lá embaixo, são sujeitos brutais, sádicos, cruéis. Tem uma série de circunstâncias. Então, eles estão na dependência da sua capacidade de compreensão. Porque isso Allan Kardec dizia, os espíritos para mim são apenas instrumentos de pesquisa, porque cada um vai informar para mim o que ele conhece do mundo espiritual. E o que ele conhece do mundo espiritual é o que ele evoluiu. Então, o fato de ser espírito não lhe dá o atributo de saber das coisas. Pelo contrário, nós encarnados aqui com essa aula, vamos saber muito mais do que muitos espíritos desencarnados. Ou já sabemos, porque estamos estudando. Em seguida, Allan Kardec pergunta, a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade entre os espíritos? Quer dizer, desencarnar e viver no mundo espiritual é uma inferioridade? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, como já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre de matéria. Por que a encarnação é um estado transitório? Porque ela é um ponto de evolução para nosso espírito necessário. A encarnação é uma escola, e a escola nossa é transitória.
Nós estamos na escola para fazer o nosso curso e, fechado o curso, nós recebemos o diploma e vamos praticar esses conhecimentos adquiridos. É uma condição transitória. E a encarnação também é transitória. Por isso nós não devemos nos apegar muito à encarnação como o finalismo da nossa felicidade. Eu acho uma coisa tão assim pueril a pessoa achar que vai encontrar felicidade aqui na vida terrena, no mundo. Ela vai encontrar um apaziguamento se ela se desenvolver, um aquietamento e um momento de felicidade, mas muito voltado a uma atitude introspectiva dela. Não vai procurar encontrar felicidade lá fora, num consumo, num shopping, num salão de beleza, parecendo uma novela, ser um artista. Pelo contrário. Felicidade é uma condição interna nossa, é uma conquista. Não vai conhecer, vai ser mais feliz porque viaja para o exterior de 2 em 2 meses, conhece tudo. Nós temos que conhecer a nós próprios e não o exterior. Embora eu acho que a gente primeiro deve conhecer o Brasil, dar uma circulada aqui para ver o que está se passando, quem que é o nosso povo, a nossa cultura, né? Nesta resposta, os espíritos iniciam sua definição sobre o que vem a ser erraticidade, seguindo sua compreensão, condição material do espírito que se opõe à encarnação. Vamos ver aqui o gráfico. A erraticidade é a antítese da encarnação, é a vida espiritual. Está claro agora? Ficou claro? Esse termo é tão confuso, que eu cansei de ouvir pessoas dizer que o espírito não tem lugar para ficar no mundo espiritual. Ele vive como um vagabundo, como um nômade. Que o que André Luiz escreveu, o Chico Xavier, é tudo uma basófia, porque Allan Kardec diz que o espírito é errático. É porque a pessoa não entendeu ou não estudou. E mesmo quando André Luiz publicou, isso é bom dizer, o seu primeiro livro, o Chico Xavier, né, psicografou, Nosso Lar, que eu acho que foi em 1920 e poucos, 26, sei lá, por ali, criou uma celeuma imensa no meio espírita. Disseram, mas como? Ele está dizendo que tem uma cidade espiritual, que tem Nosso Lar, que tem lá uns 5 ministérios, que tem lá uma série de pessoas trabalhando, outros estudando, enfim, que tem uma vida. Isso aí não tem nada em Allan Kardec. Esse livro é mistificação e pau em cima do pobre do Chico Xavier, que nem sabia direito o que estava escrevendo, por sinal. Ele estava psicografando. Mas ele não sabia exatamente o que ele escrevia, ele psicografava. Tchof, tchof, tchof. Mas havia uns trabalhos na Inglaterra de Sir William Owen, um pastor protestante, que também falava conflitos entre dois mundos. Também ele descrevia simultaneamente essa vida em outro mundo. Então isso mais ou menos ficou equilibrado, depois veio ser aceito. Por quê? Porque as pessoas não compreenderam, não é? E sabe que o homem também, ele sempre se opõe a tudo que é novo. Né, Marquinho? Tudo que é novo, não. Tudo que é modificação, não. Quero ficar igual um marisco preso aqui nessa pedra e não quero sair daqui. Tudo que é novo não me interessa. Mas a evolução obriga a fazer essas modificações e trazer o novo. Né? Aí Allan Kardec continua. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Aí ele está querendo confirmar isso. Os que devem reencarnar, sim. Ou seja,
os que devem reencarnar, mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes, seu estado é definitivo. Então são errantes os que estão na vida espiritual e que têm que reencarnar. Os outros não. Os puros, eles já estão definidos, não encarnam mais, já têm a sua evolução consolidada. Bom, vamos definir um pouquinho de espíritos puros, né? Na escala espírita, aqueles que alcançaram o mais alto nível possível de perfeição. Não têm mais que sofrer provas e expiações. Não estão sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Vamos andando? Hein? Pode o quê? Corpo físico, isso aqui é corpo físico. Eles não estão sujeitos à reencarnação no corpo físico, mas eles vêm excepcionalmente, como os grandes guias espirituais, mas vêm em corpos perecíveis, porque eles não vão falhar a lei divina, né? Eles têm que vir, mas vão vir na Terra em missão, né? Mas isso uma vez, a gente vai estudar também. Mais uma vez, o professor Kardec enfatiza a oposição, erraticidade e encarnação. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus. Vide escala espírita, pergunta 100 e as subsequentes, pelas quais vão sucessivamente passando à medida que se purificam ou se depuram. Então, eles vão evoluindo. No tocante ao estado em que se encontram, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, ou errantes, isto é, desligados do corpo físico, e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisam mais de encarnação. Está claro aqui? Por enquanto está claro, né? Nós vamos andar mais um pouco, né? Vamos andar mais um pouquinho. Se não for isso, vai ser na próxima aula. O processo de aprendizado, de que maneira se instruem os espíritos errantes, já que certamente não fazem da mesma maneira que nós, que eles estão no mundo espiritual. Estudam o seu passado e procuram meios de se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados do que eles, e com isso são inspirados a ter ideias que anteriormente desconheciam. Enfim, eles se instruem, não é? No mundo espiritual, eles têm escola, eles têm que se instruir. E lá é compulsório, né? Porque conta o número de horas e tal. Aqui ninguém conta a hora que vem, que não vem. Mas lá é tudo certinho. Tudo correto. Muito bem. É o estudo, é o aprendizado. O processo de aprendizado dos espíritos errantes, quando bem conduzido por superiores espirituais, é sem sombra de dúvida importantíssimo para o seu aperfeiçoamento e evolução. Né? Isso vai aqui de acordo com a resposta dada pelos espíritos. O estudo, os conselhos. Nesse sentido, André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, narra que após prece liderada pelo instrutor Cornélio se juntou, tinha uma câmera de materialização, porque a gente pensa que a materialização é só aqui na Terra, mas é de um plano para o outro. Um plano rarefeito se materializa num plano mais denso. Aqui a Terra é mais densa e os espíritos se materializam, né? Mas isso é uma constante dentro das diversas matérias e energias
que constitui a criação. E materializam-se também espíritos embrutecidos, porque a materialização não configura pureza espiritual, configura um efeito físico de condensar a energia e fazê-la matéria. Então, nessa cidade que Gregório comanda, que nós vimos sacerdote, os espíritos também se materializam, mas os espíritos das trevas. Então a coisa não é assim. Materialização não é um sinal de sagrado. Materialização é um efeito físico, objeto da ciência espírita, ou seja, do livro dos médiuns. Muito bem. O processo de aprendizado tal, aí vem o livro Obreiros da Vida Eterna, que narra que após prece liderada pelo instrutor Cornélio, materializa-se espírito superior, dando origem ao seguinte diálogo. A irmã Semprônia, que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. Venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta, terra, que esperam de nós uma palavra de reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhe fere o espírito sensível, atacando-lhe os melhores esforços através da maldade sem conto. É sem conto mesmo, eu fui ver, acho que é bom ver no dicionário, mas não é sem conta não, é sem conto. Maldade sem limite. Conheço de perto a dedicação que os nossos amigos testemunham na obra sublime ao bem, mas não ignoro que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Então, ela está se queixando dessa obra filantrópica, espírita, que está sendo alvo de perseguição dos próprios colegas de centro espírita. O que não é algo raro, é algo muito frequente. Muito frequente. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. E depois que Semprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia, de modo intencional abriu-a e à nossa vista, lendo para todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, perdoai os que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E conclui o nosso instrutor espiritual. O processo de esclarecimento, informação, aí André Luiz é que conclui. O processo de esclarecimento e informação não podia ter sido mais direto e mais educativo. Quer dizer, aqui, vamos parar um pouquinho, vocês veem que a Semprônia está aprendendo na espiritualidade como se conduzir em relação lá embaixo, no centro que ela ajuda a trabalhar de órfãos, não é isso? Está aprendendo. Então ela não tem interesse ainda em encarnar, ela tem que aprender mais ainda. Bom, o emissário sem qualquer afetação dos que ensinam, por amor, comentou, porque ele comenta com toda a simplicidade, né, Glorinha? Ele não precisa dizer que sabe, né?
Porque quem sabe é humilde, né, Glorinha? Não é isso? Não fica falando bonito, né? É doce, é meigo e vai levando, né? Não precisa de afetação. Afetação é uma coisa errada. E ele, como é bom psicólogo aqui, o André Luiz, nos ensinam por amor próprio, comentou. Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, quer dizer, do ponto de vista evangélico, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Então, foi aqui um aprendizado. Eu me lembro sempre de Mahatma Gandhi, né? Que perguntava ao Mahatma Gandhi, mestre, o senhor Mahatma Gandhi, né? Maha é grande, Atma, alma. Mahatma, grande alma Gandhi. Né? O senhor já perdoou alguém? Ele disse, não. Mas por que, mestre? Porque eu nunca me senti ferido por ninguém. Como é que eu posso perdoar? Então, essa questão do perdão está sempre envolvida. E nesse livro Obreiros da Vida Eterna, esse emissário ele traz outros diálogos esclarecedores que eu queria até trazer para vocês, só que não é objeto da nossa aula, né? Um dia poderá ser de um seminário, umas coisas que a gente possa fazer. E a síntese é essa. Eis aí extraordinário exemplo do processo de aprendizagem. Está claro isso? Então, o espírito às vezes pede para ficar mais tempo lá, para aprender novos conhecimentos morais. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Olha, nós temos visto isso de montão, né? Como conservam, né? Como conservam. Se não conservasse, não havia obsessores, minha querida Vânia. Não havia nem obsessores, nem obsediados, nem nada, né? Claro que eles conservam, né? Até sentimentos de vingança e crueldade, né? Os espíritos elevados ao perderem seu envoltório, deixam as más paixões e só aguardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Olha, essa resposta é confusa. É confusa. Até a Idalina disse para mim, a secretária, pô, doutor Paulo, essa aula está confusa. Falei, mas não sou eu que estou fazendo a confusão. É que a resposta não é clara. Ela não está muito bem respondida. Os espíritos são levados ao perderem o seu envoltório. Como é que é isso? Deixam as más paixões? Como é que é isso? Será que as más paixões dependem do envoltório? No caso seria o perispírito ligado à Terra, ele vai ter um novo perispírito no mundo espiritual? Como é que é isso? Isso aguardam as do bem, mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem, seriam espíritos puros. Então vamos tentar abrir essa resposta que não foi clara, infelizmente não foi clara. A resposta não ficou bem clara, pois, segundo a mesma, boas ou más paixões estariam ligadas ao envoltório, que os espíritos elevados deixam e os inferiores retêm. O raciocínio proposto é envoltório ser o perispírito, que quando dá desencarnação, mantém registrados as boas ou más paixões. Quer dizer, em parte o perispírito mantém essas boas e más paixões registradas, né? Desencarna, mas fica o perispírito. Em realidade, o perispírito é formado pelas ideias do espírito. Isso nós vimos na aula sobre perispírito. Lembra que é o corpo das ideias, que é o próprio perispírito, tem um corpo dentro, uma parte divina, que é chamado corpo causal, que é ali que ele produz as ideias.
e essas ideias vão se condensando para formar o corpo astral ou espiritual, e vão mais se condensando ainda do corpo astral ou espiritual para formar o corpo físico, e há um corpo intermediando a relação do corpo espiritual ou astral com o corpo físico, que é o perispírito. Isso nós vimos. Nós vimos que a coisa começa nas ideias, claramente nas ideias. Todo o problema do homem é um problema moral. Nós não podemos fugir disso. Vamos correr para tudo que é lado, para a cura espiritual, com as maiores e mais interessantes hipóteses, que o perispírito vai moldar os genes, e os genes é que vão gerar um tumor, tudo isso é possível, mas a base não é essa. A base nossa aqui na casa espírita é tratar a origem primária, ou primeira, que é lá em cima, que é a parte moral. Enquanto nós não tivermos essa condição moral, nós estaremos sempre sujeitos a doenças, a transtornos. É a pergunta número 18 do Livro dos Espíritos. É dado ao homem saber de tudo? Aí o Espírito responde, não. Deus não o permitiria. Mas, vírgula, à medida que ele se depura, ele ganha novas percepções e novas habilidades para compreender. À medida que ele se depura. Então, o conhecimento vai depender do grau de depuração do espírito. Então, há uma passagem bonita do Paramahansa Yogananda que ele diz que tinha um carteiro semi-analfabeto lá em Nova Delhi, ou em Bombaim, que hoje tem outro nome, né? Seu nome, mas na época era Bombaim, e que era pouco alfabetizado. Mas ele era um sujeito tão puro que ele, pelo estado de consciência dele, alcançava a compreensão das coisas. E ele dava grandes interpretações sobre a Bíblia deles, que é o Bhagavad Gita. Então o carteiro dava lições, pouco alfabetizado. Então a sabedoria não depende do conhecimento. A sabedoria depende de quê? Da nossa depuração moral. Conhecimento é função intelectual. Conhecimento na física, na química, nas ciências de comunicação. Não é, Vanessa? Depende por aí. Né? Nas línguas, idiomas, etc. Mas sabedoria, às vezes pega uma pessoa humilde, no meio do mato, ela tem uma sabedoria incrível. E ela nunca estudou, mas ela sabe responder as coisas com aquela simplicidade. Então, aqui, quando nós dizemos que o perispírito é formado pelas ideias do espírito, isso nós falamos, estando a sua rarefação, quer dizer, a densidade na dependência dos valores morais que o espírito abriga. Não dissemos nada extraordinário. O que pode ser, neste caso, considerado é o espírito ganhar melhor percepção e compreensão das coisas quando depura o perispírito, aí sim, liberando com toda a espontaneidade suas ideias e percepções, agora também sem a influência da matéria. Aí ele subiu, não tem mais o corpo físico, o perispírito está mais depurado, porque ele tem novas ideias mais evangelizadas, moralizadas, e voltando a ter a constituição unicamente espiritual, sem a influência da matéria. Então essa é a última pergunta, e nós vamos terminar aqui com esse gráfico mais um pouquinho. Obrigado. Então o espírito, ele é que tem as ideias, ele é que tem esse corpo que os orientais, né, a Vedanta, que é o último livro dos Vedas, fala, que é o corpo causal. O corpo causal condensa as ideias, forma o perispírito.
e o perispírito e o corpo físico formam a matéria física. Então, de um lado, o corpo físico atuando sobre o perispírito, porque o perispírito tem uma parte de átomos do corpo físico e outra parte do corpo das ideias condensadas, né? Para que ele, tendo alguma coisa do mundo que ele vive fisicamente falando, ele saiba se comunicar no trajeto com o espírito. Mas quando ele desencarna, ele vai adquirir, se for moralizado, um novo perispírito, sem influências da matéria física e com as influências das ideias morais. Aí ele tem uma percepção, aqui está faltando um C, liberação, expressão, virtudes e imperfeições. Então, essa é a última pergunta de hoje. O nosso tempo terminou. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Hoje eu não estou vendo o Valtinho. Faltou? Por quê? Pois é, o Valtinho tem que dar um puxão de orelha nele. Por isso que acho que ele faltou. Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre esse tema tão conflitante, erraticidade, que não é isso. A gente vai ver na outra aula que o Aurélio diz que erraticidade, sabe o que é? Vem de errático. O que é errático? É vagante, é vagabundo, é nômade. É uma pessoa que não está radicado a nada, né? Então, dá a ideia que o espírito está, sei lá, está transitando no mundo espiritual sem se fixar a nada. Quando ele se fixa, as suas próprias ideias, essas ideias o ligam ao mundo espiritual afim com as ideias dele, né? É uma coisa que conflitua, que não foi bem explicado, mas seja o que Deus quiser, ninguém é perfeito, né? Nem o professor Kardec é perfeito, nem os espíritos superiores são perfeitos. Perfeitos são os espíritos puros. Por isso que ele só vem aqui de vez em quando, né? Como um avatar, como um Cristo, etc., né? Então, oi. A Glorinha quer falar. Aqui, Glorinha. É porque eu sei que chegaram algumas pessoas, depois que eu havia comentado sobre o nosso passeio a Teresópolis. Essa semana, então, está encerrando a confirmação dos nomes. Eu peço que quem ainda não fez, faça, até quinta-feira. E também lembrando que é para cada um levar uma canga ou uma toalha de banho. E a Edith está com uma relação ali fora, para quando vocês saírem, quem puder, colocar o nome na relação. Aqueles que já confirmaram a ida, tá? Obrigada. Você explicou a canga por quê, o toalha de banho? Não, professor. Mas tem que precisa. Explicar, claro. Vocês estão pensando que vai ter uma sessão de Umbanda lá? Não vai ter, não. Que negócio é esse? Olha, também não é piscina, tá, gente? É para que a gente possa forrar para nos sentarmos. Porque eu vou fazer uma palestra antes sobre a família espiritual, família corpórea e família espiritual, né? Eu fui orientado. Então, vocês são da minha família espiritual, não são da corpórea. Aliás, da minha corpórea não vai ninguém. É verdade mesmo. Falei, vocês não têm nada a ver com isso, vocês não vão na minha aula, vocês não aparecem lá, vocês não querem saber de nada, né, Ângela? Então, vocês ficam na de vocês, eu vou ficar na minha, vou chamar os meus parentes espirituais. Não é que eles não sejam bons, não, eles têm ótimos filhos, são maravilhosos, mas eu sei que eles dizem assim, desculpa o palavrão, papai, esse negócio de espiritismo que você faz é um saco. Falei, tá bom, se é um saco, eu aguento esse saco e vocês ficam na de vocês também. É isso aí.
Ia falar alguma coisa. Então, a canga é para sentar, e o horário, né, e o mapa eu vou confirmar na próxima semana por e-mail, certo? Obrigada. Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Queremos cumprimentar aqui a nossa querida Edith, que na última sexta-feira fez o seu aniversário de reencarnação. Que Deus abençoe você, Edith, e te dê tudo de bom. Quero cumprimentar o meu aluno, quando assinalou a necessidade da prece, que realmente se fazia necessário. Obrigado. E assim, em vosso nome, em nome de Deus Onipotente, pedimos por esses irmãos cujos nomes estão nesses papéis e por esses que desencarnaram. Pedimos em especial pelo nosso irmão Humberto, mexicano, como nós chamávamos aqui, Humberto Borges, que durante muitos anos trabalhou aqui também comigo nas aulas. Humberto Borges, que desencarnou e hoje teve seu enterro lá no cemitério do Caju. Humberto, você é uma pessoa querida, sempre gostei de você, sempre tive amor por você, pela sua dedicação. Que as entidades da casa, Frei Luiz, possam acompanhar você nessa nova vida. Enfim, tudo de bom, Humberto. Vá com Deus e obrigado por esse período que nós convivemos juntos. Obrigado por ter convivido e participado comigo de tantas coisas boas. Que Deus te abençoe, Humberto, na nova vida. E assim, em nome de Jesus, pedindo a bênção para todos os alunos, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus, e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula do dia 2 de junho do ano 2014, pela graça de Deus.